Olá, pessoal. Brevemente um resuminho para vocês estudarem termodinâmica. Vou colocar alguns conceitos aqui para vocês. O primeiro é o que é sistema. Lembrando que sistema para nós é, entre aspas, o que nós iremos estudar. No nosso caso aqui de termodinâmica, vai ser um gás ideal. Então, quando o exercício falar para vocês um sistema perde energia, ganha energia, ele está falando do gás, tá? Gás ideal, que é um gás que se comporta como a gente quer. Esse gás vai ter uma energia, que é dele, armazenada. Essa energia a gente vai chamar de energia interna. Energia interna. Por algum motivo abençoado, interna, acharam legal colocar a letra U para essa energia interna. Então, quando aparecer U nas fórmulas, ele está falando da energia desse gás ideal ali. A gente vai trabalhar com a energia interna e com a variação dessa energia interna. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Pode mudar. Ou, palavrinha que a gente gosta bastante na física, variar. E quando tiver variação, a gente vai usar o delta. Lembram do delta, mesmo da velocidade? Então, a gente vai colocar ΔU. Lembrando que esse delta, ele vai sempre ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Qual coisa? Depende e inicia. Depende da letrinha que está do lado. Então, no nosso caso aqui, vai ser o final menos o inicial. Ou seja, energia interna do gás final menos a energia interna do gás inicial. Essa energia interna depende da temperatura do gás. Depende da temperatura do gás. Então, no tipo de transformação que é isotérmica, iso significa igual, térmica vem de temperatura. A gente vai ter igual temperatura, logo a variação de energia interna vai ser... Eu botei diferente, né? Não, não é diferente não, é igual. Olha que borracha legal. Não apaga o que eu quero. ΔU vai ser igual a 0. Ou seja, se não mudar a temperatura do gás, não muda a energia interna desse gás. Isso é uma coisa importante. Então, se não mudar a temperatura do gás, não muda a energia interna do gás. Se não muda, não variou. Se não variou, ΔU é 0. O próximo que a gente vai olhar, sim, tem canetas bem bonitinhas, é o trabalho. Vou botar com esse T bonito que é para vocês associarem. Trabalho. Ele é representado pela letrinha tal. Então, isso daqui é uma letra grega, do alfabeto grego. O trabalho vai depender do volume, da variação de volume. Depende da variação do volume.
e tem que variar, ou seja, tem que mudar o volume. Se eu tiver uma transformação que a gente chama de isocórica, ou isovolumétrica, mas eu vou colocar o córica que é mais esquisito. Vamos fazer igual ao outro. Peraí, vou apagar aqui. Isocórica. O iso vem de igual e o córica é volume. Se a gente tiver volume constante, a gente vai ter trabalho nulo, que é zero. Então, quando ele fala, numa transformação isocórica, numa transformação onde o volume não muda, o trabalho vai ser zero do meu gás. Outra coisa importante sobre o trabalho. Quem tem que realizar o trabalho é o sistema. Então, aqui, não é um tópico novo, é o mesmo. Então, quem deveria... ficou parecendo um R. Deveria realizar trabalho é o sistema. Neste caso, a gente vai ter um trabalho positivo. Ou, colocando em termos matemáticos, trabalho maior do que zero. Se a gente tiver um trabalho realizado sobre o sistema, ou seja, se a gente precisar ligar na tomada, como é o caso de uma geladeira, de um ar-condicionado, aí o trabalho é negativo. Então, se o sistema recebe trabalho, energia na forma de trabalho, aí a gente vai ter trabalho negativo, ou, matematicamente, trabalho menor do que zero. Aí aqui a gente tem algumas considerações importantes. O que é trabalho lá do primeiro ano? Trabalho é força vezes um deslocamento. Tudo bem. Agora vamos pensar o seguinte, a gente tem um cilindro e o deslocamento que a gente vai ver é o deslocamento dessa tampa aqui, ó. E essa tampa do cilindro, imagina que aqui tá cheio de gás. E aquela tampinha azul que eu coloquei, ela é móvel. O que é móvel? Que ela pode se mexer. A gente chama essa tampa de êmbolo. Vocês vão ver essa palavra êmbolo nos exercícios. Digamos que ela estava aqui na primeira posição. E aí, esse gás aqui, digamos que foi aquecido, e ele se deslocou para cá. Então, o êmbolo saiu lá de baixo e foi lá para cima na posição 2. O que acontece aqui? Esse deslocamento é que a gente chama de desinho. Por isso que precisa variar o volume, porque eu preciso ter mais espaço para o meu gás. Outra maneira que a gente pode trazer isso daqui para termodinâmica, porque a gente não vai colocar a força, qual que é a força que o gás está realizando ali naquele êmbolo, né? A gente vai falar em pressão. Então, como é que a gente poderia colocar pressão ali? Vamos lembrar que pressão é uma força distribuída em uma área. A força a gente já tem lá no nosso... aqui, azul. A gente já tem força ali na nossa fórmula do trabalho. Tá aqui. A gente precisa que apareça essa área dividindo aqui embaixo. Então, eu vou fazer uma coisa que é um truque matemático, por isso vai ficar azulzinho fraco, ó. Eu vou colocar
o A que eu preciso aqui embaixo. Só que eu não posso fazer isso, porque na natureza nada se cria, nada se perde. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui em cima também. Ah, professora, mas por quê? Porque A dividido por A é 1 e eu não estou alterando a minha conta. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 10 é 1, 15 dividido por 15, 1, A dividido por A, 1. E aí, se eu arrumar isso, organizar bonitinho cada um no seu canto, a gente vai ter força dividido pela área, que era o que eu queria, vezes o deslocamento vezes a área. Esse deslocamento vezes a área, que é essa D que eu coloquei aqui do ladinho, ele pode ser considerado altura, né? Depois vocês vão estudar em matemática que se eu fizer a área da base vezes a altura, a gente tem o volume. Então, vou reescrever de novo. Quem não viu isso em matemática só aceita. Mas é o espaço, tá? É a partezinha de baixo. Se eu botar uma altura, eu vou ter um espaço sendo ocupado, logo eu vou ter um volume. Esse primeiro aqui, que eu vou botar de roxinho, é a pressão. O quanto que eu mudo esse Dzinho vai variar o volume. Se eu fizer um Dzinho pequenininho, vai variar o volume pouquinho. Se eu fizer um D grandão, vai variar um volume grandão. E eu preciso colocar isso na fórmula. Então, ele vai aparecer como uma variação de volume, que era o que a gente tinha colocado ali em cima, né? Que para ter trabalho precisa mudar o volume. Então, essa daqui é uma das fórmulas que é bem bonitinha que a gente precisa. Trabalho é igual a pressão vezes a variação, o quanto que aumentou ou o quanto que diminuiu o volume. Se o volume aumenta, eu tenho uma expansão. Se eu tiver uma expansão, o meu trabalho é positivo. Se o meu volume diminuir, eu tenho uma compressão. E o meu trabalho vai ser negativo. Para isso, a minha pressão precisa ser constante. E pressão constante, ou seja, pressão igual, vai ter que ter um ISO aí. Então, eu vou ter ISO de igual e bárica de pressão. Se eu tiver uma transformação que o gás sai de um determinado estado que a gente fala, uma determinada temperatura, pressão e volume, e vai para outra temperatura, pressão e volume, ou seja, muda o estado dele, e essa mudança acontece com pressão constante, então eu tenho um igual aqui e um P aqui. Eu posso calcular o trabalho por essa fórmula aqui. Se a pressão não for constante, como é que a gente pode calcular? Pelo gráfico. Então, vai ter que vir um gráfico aqui. Formas, gráficos. Aqui. E vamos botar o nosso volume aqui. E a nossa pressão aqui. E aí, digamos que a pressão vai mudar, ela é variável. Vai mudar assim. Como é que eu vou achar o trabalho? Pela área do gráfico. Então, deixa eu descer aqui, de roxinho. A gente desce aqui, ó, e aí a gente tem um triângulo. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Não vou conseguir pintar bem bonitinho porque vai passar. Mas aqui é um triângulo. No caso do triângulo, o trabalho vai ser igual à área da figura. Como que eu acho a área de um triângulo? Vou botar aqui o desenho. Base
vezes a altura dividido por 2. Ah, mas e se der um retângulo? Base vezes a altura. E se der outra figura? Divide em retângulos e triângulos. E se tiver acima do gráfico, você soma. Se tiver abaixo do gráfico, você subtrai. Tá? Então, se tiver mais de uma figura, se você tiver que fazer mais de uma figura, você vai somar os trabalhos para poder ter o valor total. E por último, a gente tem o calor. Calor, lembrando, é representado pela letrinha Q. Ele é um processo de troca de energia. Troca de energia. Então, o que pode ser essa troca de energia? Se o meu sistema recebe calor, aí eu tenho um sistema que é endotérmico. E esse endotérmico, ele é positivo. Se o sistema perde calor, aí eu vou ter um sistema exo, que é para fora, térmico, faltou um R ali, finge que tá ali. E o sinal dele vai ser negativo. Quando no meu sistema ele é isolado, que daí eu coloco, por exemplo, isopor, uma manta, e não deixo o meu gás ganhar ou perder energia por meio, neste caso aqui a gente tem um processo que a gente chama de adiabático, e o calor vai ser 0. Como que eu junto tudo isso? Vamos juntar todas essas informações agora. Na primeira lei da termodinâmica, onde toda energia recebida ou cedida pelo sistema vai mudar a energia interna desse sistema e ter trabalho envolvido. Essa daqui é a fórmula da primeira lei da termodinâmica. E aí, para determinar o sinal ou o valor de cada um desses itens, é só olhar no que eu coloquei ali em cima para vocês. Primeira lei da termodinâmica. Sempre lembrando que na natureza nada se cria, nada se perde, então não pode surgir energia do além e não pode perder energia para o além.